Olá, bom dia, paz do Senhor. Estamos aqui de volta, não é? Hoje, mais um dia para nós fazermos mais uma reflexão e nós temos um dia melhor. Essa é a ideia, né? Que Deus abençoe a tua vida. Hoje eu quero abençoar o teu lar mais uma vez, que a tua casa seja visitada, impactada pelo poder da presença do Deus Todo-Poderoso, que Ele seja contigo, seja com a tua família, seja com o teu lar, que Ele possa prosperar você nesse dia, que esse dia na tua casa haja saúde, haja paz e haja alegria, amém? Em nome de Jesus, ok? E você não esqueça, hein? Não esqueça de me ajudar aí, se inscrevendo no nosso canal do YouTube, tá bom? E também curtindo a nossa página no Facebook, porque aí você vai ajudar a gente a divulgar a palavra de Deus e você vai ajudar a gente a investir nessa questão do evangelho ir mais longe. Então eu estou precisando de mais pessoas que se inscrevam no canal, preciso de pelo menos 1.000, estamos com 800 e pouco, precisamos de 1.000, então ajuda a gente a chegar nos 1.000 aí, tá bom? Que aí o Facebook mesmo ajuda a gente, o próprio WhatsApp, né? Ou seja, o próprio YouTube, desculpem, ajuda a gente a divulgar o trabalho. Então, me ajuda aí, tá bom? Então se inscreva aí embaixo, aí onde tá assim, ó, se inscreva, clica aí e assine o sininho, porque aí quando eu mandar uma mensagem você vai saber, tá bom? Curte também, manda aos seus amigos também a mensagem, liga para eles, fala para eles assistirem, manda o link para eles e vamos fazer a obra de Deus em frente, tá bom? Vamos lá, hoje nós vamos meditar sobre a questão do pecado. É um assunto que quase que não se fala mais hoje, né? Parece que o pecado não existe mais, né? Então nós vamos hoje meditar sobre essa questão, tá bom? Vamos ver como nós estamos, tá ok? Para isso eu escolhi Romanos, capítulo 6, versículo 1 em diante, tá bom? Não dá para a gente usar muitos versículos, porque também o tempo nosso é curto. Então vamos lá. O que diz a palavra de Deus? Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignoreis que todos nós fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Olha que coisa linda. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Olha só. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Até aqui, tá bom? Até aqui. A leitura é meio extensa, mas até aqui dá para a gente entender mais ou menos. Amados, nós sabemos que o pecado é a causa de todo o mal que existe no mundo. O pecado é a causa da destruição de família. O pecado é a causa de todo esse homicídio, esses homicídios, feminicídios, é culpado do pecado. O pecado é culpa de todas as doenças. O pecado é culpa de toda a destruição da natureza, dos animais. O pecado ele é um mal, né, que é generalizado, entendeu? Ele é a causa de toda a morte. Toda a morte, a causa é o pecado. Entendeu? Todo fracasso, toda tristeza, toda opressão, toda angústia, o pecado é a causa de todos os males no mundo. Vocês sabem disso, que quando Deus criou o homem, o Adão, então o que acontece? No tempo que ele foi criado, antes dele cair, ele então era uma pessoa que não vivia de boa. Como eu já falei que outro dia, tinha comunhão com Deus todos os dias, não é? Falava com Deus todos os dias, tinha aqueles momentos gostosos, não tinha dor, não tinha tristeza, não tinha opressão, não tinha nada. A partir do pecado, que Adão comete o pecado, aí então o mal vem na terra. A terra nasce o abrolho, que são os espinhos, né? A urtiga, que não tinha, não é? Os animais não eram animais selváticos que não eram carnívoros, não destruía pessoas, não tinha veneno na cobra, não tinha maldade no leão, eles não eram carnívoros para comer um ao outro. Enfim, amados, a natureza era diferente e muitas outras coisas. Não dá para falar tudo isso hoje aqui,
porque o tema é rápido. Então veja só, a única maneira que nós temos de nos livrar de muitos sofrimentos, de muitas dores, de muitas perdas, é nós pararmos de pecar, é deixar o pecado. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala aqui, que nós que temos Jesus, se nós quisermos viver, temos que morrer para o pecado. Se nós não morrermos para o pecado, então a gente vai morrer pelo pecado, entendeu? Então nós temos que o quê? Mortificar a nossa carne, para que a gente possa não deixar o pecado dominar a nossa vida. Aí então sofreremos a situação do pecado que está no mundo, mas nós seremos poupados. Nós, quando morrermos, não vamos ter uma morte eterna sofrendo, vamos ter uma morte com Deus, para viver eternamente com o Senhor. A ausência do pecado em nós é a presença da vida. A ausência do pecado em nós é a presença da paz, é a presença da comunhão. Então nós precisamos de ter cuidado com o pecado. O apóstolo Paulo diz aqui, nós que estamos em Cristo, fomos batizados na sua morte. Por isso que o batismo lá significa a morte. A morte porque a morte para o pecado, a morte para o mal. E nasce um novo homem para o bem, para a paz, para a alegria e para a vida, entendeu? Mas se nós não tivermos cuidado, é complicado. O pecado é a causa de toda a morte. Então veja só. O que é pecado? Uma vez uma pessoa perguntou para mim assim, bispo, o que é pecado? Tudo agora é pecado? A pessoa estava até zombando um pouco, né? O que é pecado? A Bíblia fala sobre essa questão. O pecado é o erro do alvo. Toda vez que eu erro o alvo, que eu não acerto, que eu não faço aquilo que glorifica a Deus, que exalta a Deus, que engrandece o nome do Senhor, eu peco. Toda vez que eu erro o alvo. Então qual é a minha preocupação? A minha vigilância é para sempre acertar o alvo, sempre fazer o bem, sempre orar, sempre buscar Deus, sempre perdoar, sempre pedir perdão das minhas falhas. A gente é falho, pedir perdão sempre, confessar sempre os nossos pecados, porque a gente peca, a gente precisa de sempre entender que pecamos, precisamos do perdão do Senhor. Então precisamos de ter cuidado, não pecar exacerbadamente. Tem pessoa que peca, irmãos, e vive no pecado, e quem vive no pecado não vai para o céu. O que é viver no pecado, gente? Viver no pecado é a pessoa que é a verdadeira pecadora. Quem que é o pecador verdadeiro assumido? É aquele que nunca confessa, aquele que acha que não pecou. Então, por exemplo, a pessoa comete um pecado hoje, né? Ela fala uma mentira ou deseja o mal para alguém, ela pecou. Só que para ela é tão normal que ela nunca pede perdão disso. Então, daqui a um mês ela está com esse pecado sobre ela e mais os outros que ela cometeu. Daqui a um ano ela está com esse pecado sobre ela e mais os outros que ela cometeu. Daqui a 10 anos ela vai estar sempre acumulando pecado sobre pecado. Então, nesse caso, a pessoa é chamada de pessoa pecadora, não é? Agora, quem comete pecado, todos nós cometemos pecado. Agora, ser o pecador é aquele que vive na prática do pecado. Então nós precisamos de quê, irmão? Confessar. A palavra do Senhor disse assim, se vós confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados e vos purificar de toda a injustiça. Mas tem que perdoar. O provérbio já disse, né? Aquele que encobre as suas transgressões, ou seja, os seus pecados, jamais prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. Então nós precisamos de entender o quê? Pecamos. Estamos no mundo, o pecado é a causa de toda a morte, e se nós não parar de pecar, a gente acaba morrendo com ele, conforme está tanta gente morrendo. O pecado está fazendo com que existe tanto assalto seguido de morte, tanto roubo, tanta coisa mal, tanta coisa ruim acontecendo. Então nós precisamos de policiar a nossa vida. Confesse os seus pecados. Sempre, todo dia, fala com Deus. Davi dizia assim para Deus, perdoa os meus pecados que eu percebo. Então ele confessava e dizia também, perdoa-me aqueles que me são ocultos. Entendeu? Então Deus é aquele que perdoa. Confessa, Ele é bom. Deus, o Senhor é bom. A palavra diz, provai e vede que o Senhor é bom. Ele está disposto a nos perdoar, Ele está disposto a recomeçar com a gente, mas Ele quer ver esse sentimento em nós, esse sentimento que nós tenhamos de arrependimento, de entender quem nós somos e quanto precisamos cada dia do Senhor. Amém? Olha, pensa nisso, viu? Aqui no versículo 23 desse mesmo capítulo, não dá tempo a gente estar falando tudo, né? Mas no versículo 23 aqui do Romanos 6, está dizendo assim, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, mediante ao perdão, a confissão, nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Pensa
Pense nisso, reflita sobre essa questão. Como você está? Está confessando? Você está sentindo os seus pecados? Ou já não sente mais pecado? Fala palavrão, xinga, faz um monte de coisa errada e acha que é normal. Confesse os seus pecados e deixe e alcance a misericórdia, tá bom? Que nós possamos cada dia mais morrer para o pecado e viver para Cristo. Que Deus te abençoe, amém? Pega aí o seu copo com água agora, nós vamos orar, tá bom? Para que Deus nos ajude, né? A vencer o pecado e nos ajude a estar diante dele, tá bom? Eu quero fazer uma oração primeiro para Deus te abençoar, para te livrar, ajudar você contra o pecado. Depois a gente estará orando pela água, tá bom? Deus, em nome de Jesus, eu abençoo esse meu irmão, essa minha irmã que está me ouvindo, me assistindo nesta hora, Pai, que o Senhor ajude ela a reconhecer os seus pecados, a sentir os seus pecados, Senhor, e possa ter essa humildade, meu Deus, de confessar e pedir perdão dos seus pecados. Nos ajuda, Senhor, livra-nos do pecado, livra-nos da morte, nos ajuda, Deus, a estar, Senhor Jesus querido, livre dessa condenação. Seja conosco hoje e para sempre, amém, e graças a Deus, amém? Agora sim, pega o seu copo com água. Deus, eu consagro esse copo com água, eu abençoo esse copo com água que está na mão dos meus irmãos, que está nas minhas mãos, e ao tomar essa água, Senhor, que haja cura, haja bênção, e tudo que ela precisa na área emocional, na área física, ela alcance no poder do nome de Jesus. Eu abençoo e consagro essa água em nome de Jesus, amém. Pronto, pode tomar sua água e que Deus te abençoe. Amém? Deus abençoe a tua vida. Deus te dê um bom dia hoje e amanhã estamos de volta em nome de Jesus, tá bom? Fiquem com Deus. Não esqueça, hein? Curta aí a nossa página no Facebook e se inscreva no nosso canal. Deus abençoe. Até amanhã.